Bom, então, tautologia é quando dá tudo V, contradição é quando dá tudo F. Mas ainda tem uma possibilidade, veja aí. Observe essa estrutura. Se P, então não P. Quantas proposições participam? E isso é só um exemplo, gente. Vocês têm que entender isso aí, né? Essas estruturas que eu estou botando aí é só de exemplo, né? Existem infinitas tautologias, infinitas contradições. Veja esse exemplo. Se P, então não P. Temos um termo apenas, uma proposição simples apenas participando. Então eu vou botar duas linhas, verdadeiro, falso. Neguei P, trocando os valores. E agora conectei os dois pelo se então, como a estrutura pede. Como é o entendimento do se então? Só dá falso de V para F. Observe aqui, ó, de V para F dá falso. Mas aqui é de F para V, então dá verdadeiro. Veja o que ocorreu agora. Está vendo? Ó? Nem deu tudo V e nem deu tudo F. Nem é tautologia e nem é contradição. Chama-se contingência. Veja que agora o resultado final aqui depende desses daqui. Ó. Depende desses. Está vendo? Então chama-se contingência. Olha o conceito. É uma proposição lógica cujo valor depende das atribuições feitas às proposições simples que a compõem. Agora depende. Dependendo de como você começar as atribuições, o resultado final será verdadeiro ou falso. Ok? Então são três conceitos. Tautologia é quando dá tudo V, contradição é quando dá tudo F e contingência é quando isso fica misturado. E misturado em qualquer proporção. Tá certo? Bom, a ESAF não costuma também cobrar identificação de tautologia de contradição. Não é costume da banca. E aí você deve estar perguntando, tá danado, Jari, essa ESAF cobra o quê então? Porque até agora, tudo que tu ensinou, tu está dizendo que a ESAF não cobra, que a ESAF não cobra, e o que é que ela cobra na prova? A ESAF cobra fundamentalmente o item 6 que a gente vai ver agora, equivalências lógicas, o de argumentos e o diagrama. Ok? Então, a partir de agora, preste toda atenção, porque agora sim você entra num terreno da ESAF. Primeiro, com as proposições equivalentes. Veja aí o conceito. São proposições que apresentam a mesma tabela verdade. Apresentam a mesma tabela verdade. Como assim? Como apresentam a mesma tabela verdade? Com um exemplo você entende. Veja. Lá na matemática, olha aí eu recorrendo, né, ao que você já sabe para você resgatar uma ideia e trazer aqui para a lógica. Você viu que existem estruturas algébricas que se equivalem. Você aprendeu isso na 7ª série com o nome de produtos notáveis. Lembra? Ó, o quadrado da soma. Ó. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Então, ó, essa estrutura algébrica, essa expressão algébrica, ela equivale a essa. Ó. Ela equivale a essa. Em que sentido? Nesse sentido, ó, se você atribuir valores a x e y aqui, ó, tá vendo? Ó, atribuir qualquer valor, aleatoriamente. Se você processar esses valores por essa expressão, o resultado vai dar 9. Se você processar por essa, também dá 9. Se aqui dá 16, aqui também dá. Ó. Se dá 25, aqui também. Ó. O que dá aqui, dá aqui. Por quê? Porque, na verdade, elas são a mesma expressão, com outra cara. Elas são proposições, nesse caso, expressões, né, equivalentes. Na lógica, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu botei de exemplo aqui, se P, então Q, e se não Q, então não P. Eu botei aqui duas estruturas lógicas. Olha o que aconteceu. Ó. Quando aqui dá V, aqui dá V. Quando aqui dá F, aqui dá F. Quando aqui dá V, aqui dá V. O que dá aqui, dá sempre aqui. Essas proposições são equivalentes. Então, quando você viu ali que proposições equivalentes são proposições que possuem a mesma tabela verdade, é nesse sentido. É que você operando a tabela de uma e a tabela da outra dá igualzinho. Aonde é V, na outra é V. Aonde aqui é F, na outra é F também. São ditas proposições equivalentes. Na verdade, são a mesma proposição. São
mensagens ditas com frases diferentes, mas a mesma mensagem, a mesma ideia, a mesma expressão, a mesma proposição, com outra cara. Ok? Mas como é que isso aí vai para a prova? Vai para a prova cobrando de uma para outra. Qual é a equivalência dessa? Aí você diz, é aquela. Essa aqui equivale a qual? Equivale a essa. É isso que você tem que aprender. E como o conceito vem da igualdade das tabelas, o primeiro caminho que você imagina, né, de provar ou tirar a prova de uma equivalência é fazendo as tabelas. A banca diz assim, assinale abaixo uma proposição equivalente a esta, e bota lá uma proposição. E bota o gabarito ABCDE. O que é que você, a princípio, teria que fazer? A tabela daquele deu, digamos que aquele deu foi VVFF, digamos, VVFF. Aí você faz a tabela da letra A, da letra B, da letra C, até você encontrar uma tabela que dê VVFF igualzinha àquela. Aquela opção que tiver a tabela igualzinha àquele deu é a equivalente dela. Entenderam? É assim que você, a princípio, faz, pelo próprio conceito. Porque proposições equivalentes são proposições que possuem a mesma tabela verdade. Mas isso pode ficar extremamente trabalhoso na sua prova. Por quê? Porque você teria que fazer um monte de tabelas. E aí como é que a gente dribla isso aí e foge dessa construção, não é, de muitas tabelas? Lembra que eu falei que aquelas expressões algébricas que você aprendeu na 7ª série têm o nome de produtos notáveis? Por que é que o nome é esse? Ó? Produtos notáveis. São notáveis, são especiais, são facilmente percebidos, notáveis. Do mesmo jeito, na lógica, você tem equivalências notáveis. Do mesmo jeito que você gravou lá na álgebra os produtos notáveis, você vai gravar aqui as equivalências notáveis. Lá na matemática, você aprendeu por que é que x mais y ao quadrado dá x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. O professor deve ter demonstrado para você de onde é que vem, talvez até tenha feito uma demonstração geométrica, né? É muito famosa essa demonstração. E você aprendeu e entendeu certamente aquilo tudo, mas depois você gravou a expressão para aplicar com rapidez. Porque como é um produto notável, aparece muito nas questões. Do mesmo jeito aqui, eu vou, digamos, demonstrar, não é? Eu vou explicar, vou mostrar para você que esta frase diz a mesma coisa que essa, como se fosse uma demonstração, né, lá da matemática, para você perceber as equivalências. Mas depois você tem que gravá-las, para usá-las instantaneamente na hora da sua prova. Tá certo? Então, se você observar no slide, veja aí. Eu tenho aí a primeira regra. A primeira equivalência notável, se P, então Q, equivale a se não Q, então não P. Esse slide tão somente apresenta a tabela de uma e a tabela da outra. Então, isso aí só confirma a equivalência. Na hora em que você está vendo ali que a coluna do se P, então Q, a última coluna, está igualzinha à anterior, a do se não Q, então não P, não há mais o que se discutir. Essas estruturas são equivalentes, porque elas têm a mesma tabela verdade. Mas o que eu quero aqui é que você compreenda que elas se equivalem sem você ter que fazer a tabela. Eu quero então que você sinta que elas são equivalentes. Se você conseguir sentir que o que uma diz é a mesma coisa do que a outra diz, você não precisa fazer a tabela. Você sai de uma para outra e de outra para uma sem problema. Vou dar um exemplo disso fugindo da lógica. As vozes verbais, não é? Se eu dissesse assim, o cachorro comeu a salsicha foi comida pelo cachorro. Você consegue sair da ativa para a passiva sem fazer uma tabela, sem confirmar numa tabela. Você já sabe que elas têm o mesmo sentido, né? Só mudou aí a voz verbal. Mas quando eu digo o cachorro comeu a salsicha, ou a salsicha foi comida pelo cachorro, eu estou dando a mesma mensagem, só que com caras diferentes. Percebeu? Então é isso aí, é mais ou menos isso aí. Quando eu digo assim, ó, Luizinho é meu filho, ou eu sou o pai de Luizinho, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu só mudei a cara.
Você não precisa de uma tabela para conferir que eu disse a mesma coisa. Porque se eu disser, eu sou o pai de Luizinho, diga isso de outra forma. Você diz, Luizinho é seu filho. Se eu disser, o cachorro comeu a linguiça, diga isso com outra cara. Você diz, a linguiça foi comida pelo cachorro. Do mesmo jeito, quando eu disser, se P, então que? Aí diga isso de outra forma. Você vai dizer, se não que, então não P. Ah, Jário, mas no cachorro e no seu filho, eu não preciso decorar nada. Eu ouvindo o que você está dizendo, eu já consigo transformar na outra maneira. Aqui também. É isso que eu quero, que quando você escutar se P, então que, você consiga traduzir para se não que, então não P, sem o menor esforço. Tá certo? Então, se você for lá no slide, ó, você vai ver, ó, nesse outro slide aí, ó, eu confirmo outra regra de equivalência notável, tá vendo? Mas só confirmo. Não é isso que eu quero. Veja aqui nesse outro slide, ó. Outra regra aí, ó. Olha aí. Não está batendo? Então está equivalente, ó. Olha a outra. Tá vendo aí, ó? Olha a outra. Olha a outra. Tá vendo aí, ó? Tudo isso são equivalências. Mas não é isso que eu quero agora. Eu quero, afinal, constatar na tabela. Se você fizer a tabela, vai ver que está igual. Eu quero que você perceba, sinta, do mesmo jeito como a salsicha e o cachorro, e eu e Luizinho, você perceba que uma leva a outra e vice-versa. Tá certo? Então, para isso, eu vou usar aqui o quadro e vou colocar aqui, ó, como primeira regra, equivalências. Eu vou usar esse termo, notáveis, não é para ficar dentro do que eu falei. Equivalências notáveis. Ok? Essas você tem que entender aqui e tem que saber de cor e levar para a prova. A primeira delas, todas estão aí nos slides. Todas eu passei aí para você ver. Mas meu objetivo agora é outro, é aqui. Então vamos lá. A primeira é essa. Se P, então que, equivale a se não que, então não P. Ok? Eu vou lhe convencer de duas maneiras. Primeira maneira, eu vou dar um exemplo com um texto para você perceber. Veja. Imagine que a situação é essa. Se eu receber dinheiro, então eu compro o seu presente. O que é que está dito aqui? Se eu não comprei seu presente, então não recebi dinheiro. Porque se eu recebesse o dinheiro, então eu compraria o seu presente. Se eu não comprei o seu presente, então não recebi dinheiro. Está vendo que isso diz a mesma coisa que isso? É isso que você tem que sentir para na prova aplicar. Veja outra forma de você mostrar. A gente vai estudar depois os diagramas lógicos. Eu vou antecipar aqui para poder tirar partido dele. Se está em P, está em Q. Veja, essa condição de se está em P, está em Q, não se traduz nisso? Se é elemento de P, então é elemento de Q. Perfeito. Então, o que é que isso aqui significa? Em outras palavras, olha o sentido da equivalência. Em outras palavras, que se não está em Q, não pode estar em P. Está vendo? Se não está em P, não pode estar em P. Ok? Então, são duas maneiras de você compreender. Mas, de fato, a melhor maneira para você gravar esse aí, e esse é talvez a equivalência mais importante, pela quantidade de vezes que aparece em prova, eu acho que a melhor maneira é essa aqui. Ó. Essa regra tem um nome. Ela se chama Teorema do contrarrecíproco. Teorema do contrarrecíproco. Ok? Esse nome não tem a menor importância para a sua prova. As bancas não pedem o nome das regras, não. Alguma dessas regras tem nomes e nunca caiu em prova, nem vai cair. Qual é o nome da regra? A banca quer que você saiba aplicar. Mas esse nome ajuda a você gravar a dinâmica
né, da equivalência. Veja, contra recíproco. A ideia de contra é a ideia de negação. E recíproco é o sentido contrário do condicional. Quando a gente fala assim, ó, se A, então B. A recíproca é se B, então A. É a volta. Se P, então Q. A recíproca, se Q, então P. Entenderam? Então, contra é no sentido de negação. E recíproco é no sentido de voltar o condicional. Então, o que seria o contra recíproco? Você volta negando. O que está lá em consequente vem para cá, para antecedente, mas vem negado. Tá vendo? O que está aqui, ó, como antecedente, vai para lá como consequente, mas vai também negado. Ok? Então, essa ideia, esse nome, ajuda a gravar a dinâmica da construção dessa equivalência. Teorema do contra-recíproco. Essa imagem aqui, ó, que é bom você guardar. Está aqui, ó. Se A, então B. Imediatamente, ó, se A, aqui é a setinha, ó, tem que ter a setinha para caracterizar o condicional. Se A, então B. Ó. Imediatamente, o que é que você faz para encontrar a equivalência? Se não B, então não A. Troque as pontas, mas troque negando. Ok? Então, na prova, ó, a banca bota assim, ó, vê. Se não P, então Q. Se não P, então Q. E pede uma equivalência. Como é que você vai fazer? Ó? Você vem para cá e faz. Se não Q, ó, cuidado agora, negue não P, tira o não. Então P. Tá vendo? Se não P, então Q, equivale a se não Q, então P. Às vezes ela faz isso. Ó. Se A, então não B. Se A, então não B. Como é que você faz a equivalência? Troca para B e aqui troca para não A. Se B, então não A. Isso vai aparecer na prova, aliás, na sua prova da ESAF, certamente que será assim. Por exemplo, se como, então não bebo. Certamente que na sua prova vai estar em frases, né? Vai estar com textos. Se como, então não bebo. Não entre nessa de querer fazer pelo texto, de ficar, se como, então não bebo. Peraí, porque se eu comer, eu não bebo, então se eu beber, será que eu como? Não, mas eu posso comer e posso beber. Sim, mas ele está dizendo que se eu como, eu não bebo. Ah, então eu não bebi. Não, ele não está dizendo que eu não bebo, ele está dizendo que se eu... Aí você endoida. Não faça assim na prova. Você faz assim, ó. Se como, então não bebo. Pronto. Traduziu para a estrutura e agora você aplica. Esse vem para cá negado e esse vai para lá negado. Se bebo, então não como. Pronto. Marca o gabarito e vá para a próxima. Porque se você ficar filosofando na prova, se ficar querendo entender o texto, se ficar querendo entender, não que não dê para entender, mas que é complicado, você vai poder se atrapalhar. É melhor você aplicar direto. Ok? Questões de prova, eu me lembro, uma que caiu há pouco tempo. Pouco tempo não, né? Já faz 1 ano ou 2, mas dizia assim, ó. Se o bar é bom, então o chopp é taturana. Se o bar é bom, então o chopp é taturana. Isso não tem nem graça para um concurseiro. Ele pede até para não cair, porque é tão fácil que não diferencia os candidatos. Ó. Se o chopp não é taturana, então não é bom. Acabou-se. Ok? Então, essa é a primeira regra, a regra do condicional. Mas preste atenção um detalhe nessa regra. Vejam. Se proposições equivalentes são proposições que têm a mesma tabela verdade, e aí eu vou voltar aqui na tabela dela, veja aí na tela, já está aí no ponto, veja. Se essas estruturas são equivalentes porque tem a mesma tabela verdade, tá vendo? Ó? A do condicional está aqui, VF, VV, a do se não Q, então não P, está aqui, ó, da sua equivalência. Contra recíproco, VF, VV. Então, se essa estrutura, por ter a mesma tabela que essa, é equivalente,
Você concorda que qualquer uma que tem essa tabela também vai reivindicar a equivalência? Claro. Não é? Se a condição para ser equivalente é ter a mesma tabela, por que aqui uma outra estrutura não poderia ter essa mesma tabela? Seria também equivalente. Concorda? De fato. Veja, a ideia de frações equivalentes. Quando você pensa em 2/4 e 3/6. 2/4 e 3/6. São frações equivalentes. Tudo isso resulta em meio. Ok? 2/4 e 3/6. Mas 4/8, 5/10, tudo isso é equivalente também. Afinal, tudo isso é um meio também. O que é que acontece? Jair, eu acho que eu estou entendendo onde é que você quer chegar. Eu acho que você está querendo dizer que essa estrutura aqui, ela não é a única equivalente dessa. Perfeitamente. Isso aqui é uma equivalência dessa, mas não é a única. Sim, então eu vou ter que saber todas? Não, você vai precisar saber outra, porque também cai muito em prova. Eu vou botar aqui, ó. Ela é não P ou Q. Não P ou Q. Essa aqui também equivale ao condicional. Veja na tabela. Veja na tabela. Deixa eu chamar a sua atenção que aqui deveria ser Q. Aqui deveria ser Q. Tá vendo? Aqui está P. Cuidado para você não se atrapalhar em casa. Aqui tinha que ser Q. É assim, P, Q. Então, aqui está não P e aqui está, imagine, Q. Depois eu vou corrigir no slide. Não P e aqui Q. Vamos conectar isso aqui pelo OU. Vamos conectar esses valores pelo OU. Você vai ver que vai dar igualzinho a isso. Quer ver? No OU basta 1, né? V. Então, vamos lá. V com F. V. Bateu? Bateu. F com F. F. Olha aqui. V com V. V. E F com V. V. Tá vendo? Então, veja. Essa estrutura não P ou Q, eu lhe mostrei na tabela há pouco, ela tem a mesma tabela que essas. Então, ela também é equivalente. Isso aconteceu numa prova. Aliás, isso já aconteceu várias vezes, né? Mas a mais antiga que eu me lembro, uma prova do IPAD, da Polícia Civil. A banca botou isso. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Ou seja, se penso, então existo. Se penso, então existo. Muita gente procurou no gabarito isso aqui, ó. Não existo, logo não penso. E procurou corretamente. Não existo, logo não penso. Mas não havia essa opção no gabarito. No gabarito não tinha essa opção. E aí o que é que eles deveriam ter feito? A segunda opção. Não penso ou existo. Essa era a opção que tinha no gabarito. Claro que tinha lá em texto, né? Estava lá assim, ó. Não penso ou existo. Então essa era a equivalência dessa aqui. Ok? Então vamos combinar assim, ó. Se você pegar um condicional na sua prova, você tenta logo o contra-recíproco. Ok? Você tenta fazer aquela dinâmica que eu mostrei aqui. Ó. Troca negando. Troca as pontas negando. Ok? Se não tiver no gabarito, aí você tenta o que eu vou chamar a partir de agora de a reserva, a outra. Ok? A reserva do condicional. O não P ou o Q. Tá certo? Fica como reserva. Eu estou botando como reserva, né? Porque é menos importante do que a outra. Não há grau aí de importância, mas é pela frequência em prova. Normalmente, nas provas de lógica, quando se cobra a equivalência do condicional, se apresenta no gabarito o contra-recíproco. Okay? A maioria das vezes vai estar lá o contra-recíproco. Se não tiver, aí você tenta a reserva. Ok? Então, essa aí é a primeira regra de equivalência, a do contra-recíproco. A segunda delas, eu vou botar aqui,
Deixa eu apagar isso, porque eu vou botar aqui. Vou botar na ordem que está aí no seu slide. Ele traz aí a negação do i e como terceira regra, a negação do ou. Eu estou botando junto porque elas têm a mesma dinâmica, ok? Na verdade, elas formam as leis de Morgan. Elas são as leis de Morgan. São muito parecidas as duas, por isso que eu estou botando junto. Na verdade, você vai ver que são praticamente a mesma lei. Você gravando uma, grava a outra. E aqui eu queria pegar pelo sentido do operador. Vamos entender a negação do i a partir do entendimento do operador do i. Vamos lembrar. Como é que você gravou o i? Um i para dar verdadeiro exige todas as duas verdadeiras. Não é isso? Exige as duas verdadeiras. Então, se você quer negar um i, se você está dizendo que aquele i não ocorre, é porque as duas verdadeiras não é. Porque se as duas fossem verdadeiras, o i ocorreria. Então, se você nega um i, você está dizendo, este i não. Este i aqui não ocorre. Certamente, as duas verdadeiras não são. Então, não ocorrer um i significa não ocorrer uma ou não ocorrer a outra. Compreendeu? Olha aqui, ó. Não ocorrer este i significa, em outras palavras, ó, equivale, esse é o símbolo, ó, o símbolo da equivalência. A não ocorrer P ou não ocorrer Q. Ok? Não ocorrer P ou não ocorrer Q. Mesma coisa para o ou. Como é que um ou dá verdadeiro? Lembra? Um ou para dar verdadeiro, basta uma verdadeira. Basta uma. Então, se não deu certo um ou, por que é que foi? Porque as duas estavam falsas. Então, não ocorrer um ou, significa, ó, em outras palavras, tá vendo? Não ocorrer a primeira e nem ocorrer a segunda. Ou seja, olha o efeito aí das leis de Morgan. Negar um i ou um ou, tanto faz. Nega o primeiro, troca o sinal e nega o segundo. Troca tudinho. Ó, nega aqui, ó, vira não P, troca de i para ou e nega o Q, tá vendo? E aqui no ou, mesma coisa. Nega o primeiro, troca de ou para i e nega o segundo. Ok? Então, essa dinâmica aqui, ó, fica aí como a segunda regra de equivalência. Tá como se fossem duas, mas eu acho que na verdade é quase uma só, né? Porque a dinâmica é muito igual, o modo de você executar é o mesmo. Ok? Para negar i ou negar ou, troca tudinho. Troca as proposições de sinal, né? de afirmar para negar, e troca de i para ou, de ou para i. Cuidados na prova. Vamos lá. É quando uma delas já vem negada. É só você ter atenção. Veja, vou botar aqui um exemplo. A negação de durmo ou não fico bem. A negação de durmo ou não fico bem. Veja, primeiro você tem que identificar que é a negação de um ou. Como é que nega um ou? Você nega o primeiro, então você vai botar não durmo, troca de ou para i e nega o segundo. Como é que nega não fico bem? Fico bem. Pronto. Não durmo e fico bem. É assim que você deve fazer. Aquilo que eu estou botando lá no quadro, um embaixo do outro, ali as regras, aquilo ali é o modelo de cada uma. É o modelo. P representa um lado, Q representa o outro.
Se eles já estão negados ou não, não importa, você faz conforme a questão pedir. Mas são modelos. Você deve pegar a questão de equivalência, aplicar o modelo e registrar lá a resposta. Não vá fazer tentando no texto entender o sentido do que ele está dizendo. Está muito confuso, eu não estou entendendo. É por isso. Você deve identificar que a questão é da equivalência, aplicar o modelo e marcar a resposta. A ESAF cobra demais isso aí. Você vai ver na prova que ela cobra muito isso. Então você deve estar muito afiado nesse tipo de questão de equivalência, ok? Mas essas são 3 regras, ainda faltam outras 2 e ainda falta a gente completar 2 itens da teoria para, enfim, fazer questões da banca. Vamos combinar assim, eu vou parar aqui nessa regra, na próxima aula eu concluo esse item das equivalências e dou os 2 tópicos finais que estão faltando e certamente vai haver tempo ainda na segunda aula, então eu já trago a ficha de questões para a gente emendar resolvendo questões da banca. Tá certo? Aproveite para, entre uma aula e outra, revisar esse conteúdo e a gente se encontra na segunda aula.